Você sabe onde começa o Novo Testamento? Estou falando daquela divisão do Novo Testamento literal e também do histórico. A gente precisa partir do período intertestamentário para falar para você que o Novo Testamento ele não começa em Mateus capítulo 1. A sua transição historicamente falando começa quando Jesus instituiu a ceia no lugar da Páscoa. Observe bem, o Novo Testamento ele foi a instituição de uma nova aliança. Essa nova aliança ela significa também uma nova forma de fazer algumas coisas. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12 só existia um lugar para adorar a Deus, que era o templo. Hoje não existe mais um lugar específico para adorar a Deus. Você pode ler em João capítulo 4, versículo 23 e 24, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, para a gente prosseguir, você precisa saber que o Novo Testamento, literalmente falando, começa em Mateus capítulo 1. Estou falando aqui sobre aqueles 27 documentos aprovados em 397 no final do século IV. Agora, historicamente e existencialmente falando, o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1. Ali, em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, você vê que Deus falou com pessoas, por exemplo, com Zacarias, com Simeão, com Ana, e todas essas pessoas, elas ouviram Deus no período intertestamentário. O que aconteceu é que Deus, ele não levantou um profeta para falar, digamos que coletivamente com a nação de Israel. O último profeta do Antigo Testamento está no Novo. E nem todo profeta ele escreve, porque João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e ele não escreveu uma linha. Um testamento, guarda bem isso, um testamento ele só tem validade quando o doador morre. E você pode conferir em Hebreus capítulo 9, do 16 ao 20, que é bem claro o texto, e a gente tem outras referências, e diz assim, o versículo 16: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. O versículo 17 diz: pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez.